Fala galera, vamos resolver alguns exercícios envolvendo as propriedades dos determinantes? Essa primeira questão fala assim, ó, dê o valor de cada determinante e justifique sua resposta. A primeira, letra A, nós temos um determinante de ordem quadrada, né, 4 linhas por 4 colunas. Se você for notar que o que chama nós muita atenção é exatamente essa linha aqui, né? A nossa segunda linha, ela chama bastante atenção. Por quê? Porque ela é composta só por zeros. Galera, toda vez, então vou até deixar anotado aqui pra gente, ó, letra A. Toda vez que nós tivermos uma fila de zeros, então o que seria fila de zeros? Ou uma linha ou uma coluna que só tenha zero, sempre o determinante vai ser igual a quanto? Ó, zero. Então o determinante valerá zero. Pode ter certeza disso, ok? Eu vou até escrever aqui embaixo, porque não deve ter notado, né? Então, determinante igual a zero quando nós temos fila de zeros. Na letra B, já vai mudar um pouquinho, né? Então, nessa letra B, nós temos uma outra propriedade bem interessante. Se você for reparar, também é uma 4x4, né? 4 linhas por 4 colunas, só que nós temos uma repetição. Ué, como assim uma repetição? Na verdade, presta atenção aí comigo. Se você for notar, galera, esse determinante aí, ele tem a primeira coluna, né, que eu estou destacando aqui para você, e a terceira coluna iguais. Então, tanto a primeira quanto a terceira coluna, elas são iguais, galera. Então, nota isso daí nessa letra B, ok? Então, quando nós temos filas paralelas iguais, tá? Filas, ou seja, duas linhas ou duas colunas iguais, sempre, né, o determinante vai valer zero. Então, filas paralelas, né, paralelas iguais, nós vamos ter esse determinante valendo zero. Ficou muito estranho aqui, a gente volta, né? Iguais, nós vamos ter determinante igual a zero. Então, tanto a letra A quanto a letra B, o determinante vale zero. Já na letra C, moçada, a gente tem o seguinte, ó, uma 4x4 também, mas que nos chama muito atenção essa primeira linha, né? Então, toda essa primeira linha aqui e essa segunda linha. Por quê? Porque se você for notar, galera, o que está acontecendo dessa primeira linha para a segunda linha é uma multiplicação por 2, então é o dobro, né? Você tem 2, 3, 4 e 5 e o dobro, né? Multiplicando por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, então é o dobro. Quando isso acontecer, nós vamos ter linhas proporcionais, ou falando de uma maneira geral, né, filas proporcionais. Pode ser linha ou coluna. Então, quando nós temos filas proporcionais, tá? Ou uma fila proporcional, vou até deixar aqui, ó, fila proporcional, esse determinante também vai valer zero, pessoal. Acredite que valerá. Já na letra D, o que é interessante, chama muita atenção, é o seguinte. Repara aí que ela é uma 3x3, só que essa primeira coluna aqui e essa segunda coluna aqui, elas estão somadas, né? Então, você tem A com o D, ou seja, o A com o D aqui somados, e além disso, ela está inteirinha multiplicada por 2, então tem 2 aqui, 2 aqui. E a outra, né, seria a nossa segunda coluna, ela está inteirinha multiplicada por 3. Então, vale a pena você notar isso, tá? O 2 e o 3 aí, ou seja, está sendo uma combinação, né? Você está combinando esses carinhas. Quando isso daí acontece, moçada, então, olha lá, combinação dessa primeira coluna com a segunda coluna resultando na terceira coluna, ou seja, uma combinação de filas, tá? De filas, nós vamos ter sempre o determinante igual a zero. Então, também valerá zero. Então, nessa letra E, você vai notar que ele tem uma diagonal, né? Na verdade, a diagonal principal dela valendo zero. Será que ele vai dar zero? Vamos fazer aqui, ó. Então, vou reescrever 0, 1, 3, 2, 0, 4, 5, 2, 0, fecha aqui. E aí nós vamos ter assim, ó, 0, 1, 3, 2, 0, 4 dobrado aí. Vou passar a vara para baixo, né? Então vai ficar 0 aqui, 0 com 0 com 0, desceu 0. 2 com 2 com 3, nós vamos ter 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 5 com 1 com 4. Então 5 vezes 1 dá 5, vezes 4, 20. Vamos ter 32. Sobe,
3 com 0 com 5, isso daqui dá 0. 4 com 2 com 0, isso daqui dá 0. E 0 com 1 com 2, isso daqui dá 0 também, ou seja, aqui em cima vai dar 0. Logo, fazendo o de baixo menos o de cima, nós vamos concluir que 32 menos 0, obteremos 32 como resposta. Deixa eu te mostrar uma coisa mágica aqui. Se você for notar aqui nesse determinante, quanto que dá isso daqui, né? 2 com 5. Então, pensa aí, ó. 2 vezes 5, isso daqui vai resultar em 20. Então, esse 2 com esse 2 com esse 5. Quanto que dá 1 com 3 com 4? 3 vezes 4 dá 12, vezes 1, 12. Ou seja, 1 vezes 3 vezes 4, isso daqui dá 12. Quanto que é o balanço final? 32. Guardou essa dica mágica aí, galera? Então, fica com ela na cabeça e vamos continuar. Na questão 2, é bem interessante que ele fala assim: comparados com o determinante da matriz, olha a matriz A, matriz, hein? Não é determinante. Pode-se afirmar que os determinantes das matrizes B e da C são tais que... Moçada, vamos lá. Deixa essa A guardada, né? Então, vamos deixar ela bonitinha aqui, destacada. Olha lá, ó, ficou meio estranho aqui, volta. Então, deixa ela aqui bonitinha, destacada, tá? Vai ser importantíssimo a gente notar ela aí no final. E vamos trabalhar com a B, né? A nossa B, se nós formos escrever ela em termos de determinante, né? Então, o B. O determinante do B, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Então, o det B, ele é 2A, 6M, 2X, B, 3N, Y, C, 3P e Z, fecha aqui. Repare você o seguinte, tá vendo essa primeira coluna aqui, 2A, 6M e 2X? Não tá estranho o 2? O 2 ele aparece em todos os termos, no primeiro, no segundo e no terceiro, né, dessa coluna primeira, aí que nós temos. Então, nós podemos tirar esse 2? Claro que podemos, vai ficar assim, ó. Então, o 2, tá? Lembre-se que determinante, você só relaciona, por exemplo, ou a linha ou a coluna, e ele só que sai. Não é igual na matriz que você distribui para todos os termos, tá? Aqui é o único. Então, ficaremos assim, ó, 2... Eu tirei o 2 da primeira coluna, então fica A, 3M e X. Aqui vai ficar B, 3N, Y, aqui vai ficar C, 3P e Z, tá? Então, repara aqui, ó, agora, nessa segunda linha, 3M, 3N, 3P. Logo, eu posso notar que esse 3 está repetindo, né? Aqui, aqui e aqui eu posso tirar ele. E na hora que eu vou tirar ele, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes, então continua lá com A, B, C, M, N, P, X, Y e Z. O que eu quero notar e quero que você guarde isso é o seguinte, determinante é diferente de matriz. Quando nós estamos falando de determinante, que aí nesse caso ele pediu o determinante na resposta, nós precisávamos fazer isso, retirar o númerozinho aí. Tá? Então, você vai notar que 2 vezes 3, isso daqui dá 6. Né? Então, nada mais, nada menos do que você escrever 6 vezes isso daqui tudo é o determinante de A, ou seja, 6 vezes o determinante de A é o determinante da B. Tá? Já excluímos a letra B e já excluímos, ficamos com a letra A e a letra B excluída, a letra E também. Vamos analisar agora o determinante da C, né? Então, deixa eu apagar aqui para a gente organizar a resposta. O da C, o det C, ele vai ser o seguinte. Ele tem lá todo mundo com 5, né? 5A, 5M, 5X, 5B, 5N, 5Y, 5C, 5P, 5Z. Eu vou fazer bem devagar, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Você pode notar tanto com a primeira coluna quanto para a primeira linha. Eu vou fazer tudo observando a primeira linha, tá? Para que nessa primeira linha todo mundo tem 5. 5, 5 e 5. Então, eu vou tirar todos eles. Vai ficar assim, ó. 5 que multiplica A, B, C, fecha lá, né? 5M, 5N, 5P, 5X, 5Y, 5Z. Vou fazer essa mesma operação que eu fiz na primeira linha com a segunda linha, tá? Então, vou tirar o 5 aí. Vai ficar o det de C igual a 5 vezes 5 vezes
A, B e C, M, N e P. E aqui embaixo, ó, 5x, 5y e 5z. E aí que vem a parte legal, né? Por que vem a parte legal? Porque a gente pode continuar com isso. Como assim a gente vai continuar? Nós continuaremos assim, ó, galera. 5 vezes 5. E esses carinhas aqui também tem na terceira linha, né? Então, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Vou colocar ele para fora. Vamos ficar assim, ó. Det C é igual a 5 vezes 5 vezes 5. E aí fica ABC, MNP. E aqui XYZ. 5 vezes 5 vezes 5, galera, temos 125, né? Não tenho o que dizer. E aqui, esse nosso determinante é o det de A, né? Puxa aqui no começo do exercício, é a mesma coisa, não tem erro nenhum. Logo, o determinante de C, ele vale 125 vezes o determinante da A. A resposta que nós temos é a letra D. Galera, essa terceira questão ela é bem curiosa e ela vai falar o seguinte, da Federal do Piauí. Se A, essa matriz, que ela é 1, 2, 3, 4, 5, 5 linhas por 5 colunas, o determinante da A será de quanto? Olha só, o que eu quero que você note é o seguinte, tanto esses caras aqui, né, esse triângulo que está aqui para cima, que é formado, quanto esse triângulo que está aqui para baixo, ó, galera, que ele é formado, eles são iguais. A única mudança de um para o outro é o sinal. Então, repara aqui, ó, quando esse cara ele vale 7, esse daqui vale 7 positivo. Desculpa, um vale 7, outro vale 7 negativo. Quando esse cara aqui vale menos 1, aqui vale 1. Aqui vale menos 1, aqui vale 1. Aqui vale 2, aqui vale menos 2. Como a gente acabou de fazer na primeira questão, que eu mostrei para você aquela dica de brincar com os números, eu te garanto que se você pegar esses carinhas aqui, ó, multiplicá-los, fizer qualquer operação com eles e depois relacionar com esses outros, o resultado do seu determinante será nulo. Então, moçada, essa questão ela é bem particular, essa dica ela é bem específica e acontece muito pouco, a gente vê assim em concurso vestibular. Por quê? Porque uma questão tipo essa é bater o olho e identificar. O determinante valerá 0 por causa dessa similaridade, essa simetria que acontece na nossa matriz, ok? Olha lá, galera, essa questão 4 fala assim, a soma das raízes da equação. Então, nós temos um determinante de ordem 3 por 3, e o que me chama a atenção é que eu sei que é um determinante, porque são barras paralelas iguais a 0, né? O determinante é nulo, ele vale 0, mas por quê? Porque eu tenho uma coisa me chamando muita atenção. Essa segunda linha, ela tem todos os elementos x. Então, eu posso colocar esse x para fora do determinante? Sim. O que me chama a atenção também é essa terceira linha com todos os elementos x menos 3. Posso colocá-los para fora? Sim. Então, vamos escrever isso. Ficaremos assim, ó, x vezes x menos o 3 vezes, então o determinante x, 3 e 2, e aqui embaixo vai ficar 7, 2 e 5, 3, 1 e 2, isso tudo tem que ser igual a 0. Volto a falar que o determinante é diferente da matriz. Quando nós vemos a linha ou a coluna multiplicada, só ela, o sinal dela, né, ou os valores dela que vão para fora. Eu vou resolver aqui de canto, pessoal, e nós vamos ter assim, ó, x, 7, 3, 3, 2, 1, 2, 5, 2. Eu vou dobrar, né, a primeira e a segunda coluna, 3, 2, 1. E aí a gente vai resolver daquele jeito que a gente conhece, né? Então, passando para baixo, fica 4x, mais 3 vezes 5 vezes 3 dá 45, mais 2 vezes 7 vezes 1, galera, isso daqui dá 14. Então, eu fiz isso daqui, né, ó, e fui passando aí para baixo esses carinhas, esse carinha aqui para baixo, bonitinho. Para cima, galera, a mesma coisa. Então, eu vou passar o 3 com 2 com o 2, vai ficar 3 vezes 2, 6, 12, 1 com 5 com o x, vai ficar 5x, e aqui o 2 com o 7 com o 3, eu vou obter, ó, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 3, 42. Bom, vou escrever isso daqui aqui, né, ó. Então, a gente vai ter assim, x que multiplica x menos 3 vezes, bom, faço agora o de baixo menos o de cima, embaixo nós temos aí, ó, 4x mais 59, menos, então já somei esses dois aqui,
Em cima vai ficar 5x mais 54. Como é negativo, então é menos 5x menos 54. Isso daqui tem que ser igual a zero. Vou ficar com x vezes x menos 3 vezes 4x menos 5x menos x. Mais 59 menos 54 mais 5 igual a zero. Galera, chegando nessa parte é a mais legal do exercício. Por quê? Se eu for distribuir, né, fazer propriedade distributiva, eu vou cair numa equação do terceiro grau. Só que isso é extremamente ruim, porque ele já está na forma de raiz. Quando a gente chega nessa parte, você faz aquela coisa muito famosa que nós conhecemos. Nós vamos fazer os termos iguais a zero. Então, o x igual a zero, o x menos o 3 igual a zero e o menos x mais 5 igual a zero. Você vai notar, então, que as raízes aí do seu polinômio do terceiro grau, né, vai ser x igual a zero, a outra, x menos 3 igual a zero, passa o 3 para lá, né? O x igual a 3 é outra raiz, e o menos x mais 5 igual a zero, passa para lá, você vai ter x igual a 5. Logo, essas são suas três raízes aí bonitinhas, 0, 3 e 5. 0 mais 3 dá 3, 3 mais 5 te conclui que a soma das três raízes é igual a 8.